Bom dia! Desculpa o atraso, pessoal. Atrasou um pouco aqui, deu um probleminha na internet, mas já tá tudo resolvido. Mais uma live por aqui. Esperar só mais um pouquinho. O tema da live de hoje, tá? Eu já vou falando aqui pra você. O tema da live de hoje é pra você acabar com as suas dívidas e limpar o seu nome. Bom dia, Lelé. Bom dia, amor. Bom dia. Bom dia, mãe. Também tá aqui na live. Ah, mãe. Coisa boa te ver aqui, mãe. Bom dia, Jade. Bom dia, pessoal. Então, o tema da live de hoje é você acabar com as suas dívidas e limpar o seu nome. Esse tema, gente, não é um tema que eu gostaria que fosse necessário trazer, mas é claro, né, que a gente sabe que é a realidade de muita gente, então precisamos trazer aqui dicas importantes, valiosas, para você conseguir sair desse ciclo ruim que é endividamento, não conseguir pagar, ficar inadimplente, ficar com o nome sujo, né, ficar com uma situação ruim com isso no mercado, porque isso acaba realmente fechando muitas portas no mercado financeiro para você. Além de, claro, gerar todo um transtorno, né, todo um incômodo de bem-estar, né, da pessoa que vive com essa realidade do endividamento, da inadimplência, de não conseguir pagar as suas dívidas. Então, fica na live aqui comigo hoje, que eu vou trazer dicas importantes, valiosíssimas para você sair desse lado e mudar de lado para um lado mais próspero, que você comece a investir, fazer o seu dinheiro prosperar. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje na live de hoje, tá bom? Então, para quem ainda não me conhece, tá? Vou me apresentar. Meu nome é Tayana. Esse é o momento Mesa Financeira. E aqui eu ajudo mulheres em aprender a dominar e multiplicar o seu dinheiro e de forma descomplicada, tá? Mesmo que você ainda não entenda nada sobre o assunto e que talvez não tenha dinheiro disponível ainda para começar a investir, mas você precisa dar o primeiro passo, que é buscar conhecimento, né, para realmente fazer uma jornada melhor, diferente e próspera, né, prosperar financeiramente, tá? Então, se você gostou do tema da live ou se você já teve uma situação aí de ter dívidas que resolveu ou que ainda precisa resolver e realmente quer ouvir aí as dicas que eu vou trazer aqui para você hoje, já deixa um like e não deixa de encaminhar, né, para um amigo aí que precisa também resolver essa situação financeira, sair das dívidas e também limpar o seu nome, ter o nome limpo na praça, né, como que a gente fala, né, no popular. Então é isso, gente. Bom dia, Marcos. Tomar o meu cafezinho de sempre e aí a gente já começa aqui, tá bom? O áudio tá bom. Tenho com a impressão de que esqueci de mexer ali. O áudio, só me confirma se o áudio tá ok, que eu já me esqueci se eu realmente ajustei ali. Lelé, eu tô com, olha só, o gloss que eu super mega recomendo. Ah, tá bom, beleza. Eu amo, hidrata e também deixa a gente com um toque super especial, feito pela minha sobrinha super talentosa, Micaela. Não largo, todo dia tá comigo sempre. Tem todas as cores, adoro muito. Realmente muito bom. Mas então tá, vamos voltar pra live aqui. Só falei porque eu lembrei da Lelé, ela tá aqui na live também. E eu tô usando o gloss dela. Então vamos lá, né? Qual a diferença entre estar endividado e estar inadimplente? Muita gente confunde esses dois termos. Na live de segunda-feira, eu falei sobre como você pode conseguir o menor juros para o seu empréstimo naquela situação, né, que você vai fazer aquela primeira operação, né? Vou pegar um empréstimo para fazer a aquisição de algo importante para você ou que realmente teve algum imprevisto, uma situação financeira que você precisou recorrer a um empréstimo. Então, de que forma você pode buscar a melhor opção, uma opção mais vantajosa, com menor juros, né, para realmente não onerar tanto o seu bolso. Então, eu falei sobre isso e eu expliquei um pouco também sobre o que eu estou trazendo agora, que é a questão do endividamento e da inadimplência. Porque tem diferença, mas muita gente confunde.
Então, na verdade, estar endividado é quando você tem uma dívida ativa, né? Só por você ter uma dívida ativa, você já está endividado. O que é estar inadimplente? Quando você tem uma dívida, mas você não consegue pagar. Você começa a atrasar aquela dívida, não consegue pagar ela. Daí você começa a estar inadimplente. Então, endividado tem a dívida ativa, mesmo que você pague em dia ela, você é uma pessoa que está lá com uma dívida, né? Ativa. Então, você está endividado. Agora, a questão da inadimplência é quando você tem a dívida, mas não consegue pagar. Aí você está inadimplente, tá? Em atraso, tá? A questão do endividado, no dia a dia, no popular, as pessoas até falam muito assim, aquela pessoa está endividada. E usam esse termo no sentido que a pessoa está muito endividada, que a pessoa está com muitas dívidas, né? Isso é usado no trivial do dia a dia das pessoas, quando se fala, está endividado. O termo endividado quer dizer que você tem uma dívida ativa, mas o que o usual das pessoas é que endividado é quando a pessoa realmente tem várias dívidas, e isso daqui a pouco pode gerar um problema, porque, claro, né, com muitas dívidas, em algum momento, você pode conseguir chegar a um momento de não conseguir mais arcar com todas aquelas dívidas. Então, também tem essa questão usual, que é importante você saber também trazer aqui. Bom dia, Robson, tudo bem? Que bom te ver aqui. Então, o tema da live de hoje, gente, é sobre isso, né, que eu acabei de falar. E não é para você que está em dia, então, com as suas obrigações financeiras. Não é aquela dívida que você está pagando em dia. Isso aí é o endividado. Então, hoje a ideia é trazer dicas para renegociar suas dívidas em atraso e limpar o seu nome aí, né, no mercado. Então, essa é a ideia da live de hoje. E esse assunto que como eu falei, se você quer entender como buscar aí opções de juros menores e opções de empréstimos, mas para uma operação mais saudável, daí foi o tema da live de segunda-feira. Quem não assistiu pode ir lá dar uma olhada, tem várias dicas para você fazer uma operação mais saudável. Oi, Tati, bom dia, Tati, que bom te ver aqui também. Então, quais as vantagens, né, de você buscar soluções para renegociar essas dívidas e recuperar o seu nome limpo na praça, né, gente? Ter dívidas em atraso é o pior dos problemas, né? A pessoa estar com a vida financeira desorganizada é um problema. Não conseguir investir é um problema. Ter que recorrer ao empréstimo pode ser um problema e pode ser, às vezes, também uma forma de uma empresa expandir, porque ela vai fazer o dinheiro trabalhar a favor dela, tendo um retorno maior do que ela está pagando de juros para o banco. Então, assim como algumas pessoas físicas também podem usar esse dinheiro a seu favor, né? Mas, às vezes, muitas vezes, pode ser um problema, que a pessoa pega o empréstimo sem ter uma intenção de realmente fazer aquilo ali prosperar. É mais uma questão para cobrir um consumo por impulso, né? Ou por uma coisa que realmente está dando um passo maior que a perna para a sua realidade, acaba recorrendo a um empréstimo. Então, pode ser ruim, mas também pode ter um lado bom, como eu falei. Pode ser usado de uma forma inteligente, tá? E aí, para isso, você tem que saber como escolher aquele empréstimo realmente de uma forma inteligente, né? E aí, o tema da live de segunda-feira, como eu falei. Mas a questão da inadimplência é o pior dos problemas, porque ali você tem empréstimos e não está conseguindo pagar, você está sendo cobrado por todo mundo, você está recebendo cartinha de cobrança, ligação de cobrança, você vai em alguma situação que vão consultar teu CPF está com problema, está com restrição, né, financeira, por causa que o nome está sujo, né, como a gente fala, e isso tudo te gera realmente uma situação muito ruim, né? Ninguém quer se expor dessa forma, né? Dessa forma negativa. Então, realmente, a inadimplência é o pior dos problemas. Eu não gostaria de ter que falar disso, como eu falei, porque realmente eu não desejo isso para ninguém. Mas sabemos que é a realidade de muita gente, né? A gente sabe que 78% dos brasileiros, né, das famílias brasileiras, estão endividadas. E desse pessoal, 29% não
não está conseguindo pagar suas contas em dia, ou seja, está em atraso, está vivendo esse estresse, né, de ter que receber cobrança, de estar com o nome sujo, de ter portas fechadas em várias solicitações aí no mercado financeiro. E se por acaso tiver alguma aprovação, por exemplo, de um crédito, por acaso, o que vai acontecer? Essa pessoa, no mínimo, vai ter uma taxa de juros absurda como oferta, porque o risco dela é muito maior. Então, isso quando acontecer, porque a maioria não vai nem aprovar o crédito para essa pessoa, tá? Então, essa questão de você não conseguir, né, pagar as suas dívidas, isso vai tirar a sua paz, né, paz financeira, sua tranquilidade financeira, né, e a sua qualidade de vida, assim como vários outros reflexos, né, a gente sabe que tem vários estudos que comprovam que você pode acabar tendo problemas na produtividade do trabalho por causa dessas preocupações, dessa situação estressante, né? Pode prejudicar sua harmonia familiar e conjugal, né? Com seu marido, mas familiar também. Às vezes ficam até com, né, com uma vergonha dos filhos ou com uma situação ruim mesmo que acaba gerando um estresse no dia a dia ali, né? Autoestima, né? Que é essa vergonha de estar com o nome sujo também. Isso também gera muito problema com a autoestima e várias outras questões, né? Então, como eu falei, imagina você recebendo, né, praticamente todo dia ou recorrentemente essa cobrança de você ter que pagar as dívidas que estão em atraso, ou seja, você não foi competente para pagar essas dívidas. Então, ninguém quer ser incompetente, né? Então, a gente gera essa sensação e isso realmente é muito ruim, né? As pessoas vão consultar o seu CPF e não vão lhe conceder o que você precisa, seja até, às vezes, se você vai alugar num imóvel, né? Você, às vezes, Tayana, mas eu não vou mais pegar empréstimo. Ok, mas aí você vai alugar num imóvel. Lá, para você fazer uma locação, vai ser analisado também o seu CPF, né? Seu histórico de bom pagador e tudo mais. E aí você pode ter a porta fechada nesse momento também e acabar não conseguindo, né? Tá fazendo aí uma locação de uma moradia que você venha precisar. Às vezes aprovar um cartão de crédito melhor, também não, né? Claro que quem está atrasado geralmente não tem nem que usar cartão de crédito, mas a gente vai trazendo assim um reflexo das consequências para você ter uma ideia, né? Até às vezes a questão de só abrir uma conta, tá? Você vai abrir uma conta corrente num banco, precisa abrir uma conta, e aí, se você está com o CPF cheio de restrição aí por não pagar as contas, aquela instituição ela pode negar a abertura da sua conta. E isso acontece, isso eu via muito no dia a dia, né? Quando eu trabalhava, esses 15 anos aí que eu trabalhei em bancos, realmente isso acontece. Então a instituição pode negar a abertura da conta por conta da sua situação de inadimplente. Então acaba fechando várias portas e acaba te prejudicando mesmo, né? Então é importante a gente sair dessa situação de inadimplência, resolver, sair das dívidas, limpar o seu nome e, claro, né, aprender realmente a mudar de lado, que é ir pro lado que você vai ter uma organização financeira melhor e prosperar financeiramente, né, poder investir para realizar os seus sonhos. E é esse que é o meu propósito aqui, trazer essas dicas, esses conteúdos para te ajudar realmente a prosperar financeiramente. E de uma forma descomplicada, né, gente? Porque eu sei que tem muitos termos aí que o pessoal se apavora. E é isso que eu gosto de trazer aqui. Eu sou economista e tudo mais, mas eu gosto de trazer termos fáceis de utilizar. Porque é isso que precisa. Ninguém precisa ser especialista nisso, né? Quem vai ser especialista nisso é quem quer realmente trabalhar com isso. Mas todas as pessoas precisam entender e não precisa ser especialista, precisa entender. Então, por isso que a gente traz... eu gosto de trazer isso de forma descomplicada para realmente atingir o máximo de pessoas possíveis e realmente trazer um resultado positivo, tá? E até uma outra questão também que é um estresse, que eu esqueci de falar aqui, é a questão dos problemas judiciais, né? Quem tem dívida em atraso, os próprios bancos, as instituições financeiras, elas podem mover, né, processos judiciais e acabar aí tomando os seus bens, né? Então, imagina, colocar os seus bens em risco não é realmente uma coisa que realmente ninguém quer, né? Mas é uma consequência também da inadimplência, tá? E acontece, né? Como já sabemos, financiar um imóvel, a pessoa foi despejada, né? E realmente o banco tem vários leilões aí de imóveis por conta disso, né? As pessoas não conseguirem pagar, e isso tudo tem uma causa inicial que a gente também vai falar aqui na live, tá? Mas
Então, esses são motivos e vários outros, né? São vantagens para você solucionar de uma vez por todas, né, essas dívidas em atraso, limpar o seu nome e mudar de lado, como eu falei aqui, né, nessa situação. Então, renegociar as suas dívidas de uma forma que as parcelas elas se encaixem na sua realidade financeira atual, tá? Para não acarretar o quê? Juros abusivos e que possa realmente devolver aí o seu nome limpo, né? É o que vai trazer a sua paz financeira de volta, tá? Essa é a ideia da gente buscar. E como eu falei ali, né, 78% das famílias brasileiras estão endividadas, 29% não paga, essa é uma pesquisa da APEC, né, da CNC. E trazendo em números, 69 milhões de pessoas. Esses 29% daquelas 78 famílias que estão endividadas, esses 29% que está inadimplente, que está com contas em atraso, que não paga as dívidas, são 69 milhões de pessoas. Então é muita gente, né, com nome sujo, assim, que a gente fala, mas eu até não gosto de usar muito esse termo, mas com um nome restrito no mercado financeiro, com restrições financeiras por conta do não pagamento das suas dívidas. Então, quanto a gente precisa realmente ajudar essas pessoas a resolver e sair dessa situação e ir para o lado das outras tantas milhões de pessoas que têm, né, as suas obrigações em dia e vivem uma vida muito mais tranquila. E é só essas dívidas em atraso, elas são aproximadamente 300 bilhões, tá, em dívidas em atraso, tá, gente? É muita coisa. E até tem uma outra informação que cada pessoa que está endividada e dívida em atraso, a média é que elas tenham 4 dívidas por pessoa. Ou seja, não é uma dívida, às vezes a média é 4. Claro que tem pessoas que têm uma dívida só em atraso, mas várias, tem várias. Então, para você ver como isso é um efeito cascata de todo um comportamento, de uma falta de organização, da falta de educação financeira em si mesmo, né? Claro que eu sei que muitas pessoas passam por imprevistos, entendemos que a realidade, né, muda muito de pessoa para pessoa, de família para família, nível de escolaridade, tudo isso impacta e muito nesse resultado, mas com educação financeira, as pessoas podem se organizar de uma forma muito melhor, que realmente traz resultados muito diferentes, porque ela vai pensar numa reserva de emergência lá desde o início, ela vai pensar em evitar uma compra por impulso, ela vai perceber qual é o seu comportamento em relação às suas finanças e tudo isso vai gerar uma outra realidade, né, que a gente vai ter aí na população, tá? Até é importante fazer isso desde criança, né? Também fiz uma live sobre isso, gente, explicando como você pode ensinar seus filhos desde criança, desde pequeno, né? E trago ali várias estratégias, inclusive que eu aplico com o meu filho Bernardo, que tem 12 anos, e o meu bebê, né, tem agora 9 meses, também vou aplicar com certeza, porque realmente traz uma consciência muito importante para eles serem adultos também aí mais seguros financeiramente, né, e que realmente tenham mais tranquilidade financeira. Então, quando eu trabalhava nos bancos, né, durante esses 15 anos, uma das tarefas que eu tinha, né, que o gerente de bancos tem, é renegociar as dívidas, né? Então, das pessoas, dos clientes que estão em atraso com o banco, porque o banco quer recuperar, né, aquele prejuízo, quer colocar em dia. Então, uma das tarefas que eu tinha era fazer isso no dia a dia, na prática também, de fazer o contato com o cliente e buscar aí renegociar, tá? E muitas vezes haviam situações que realmente me comovia, assim, né? Algumas situações que eu me deparava, a gente vê o que isso gera na ponta mesmo, ali, ao vivo, o desespero da pessoa, ou a situação, né, ruim de, às vezes, perder uma moradia, carro, ter problema com seus bens, enfim, é uma série de coisas que realmente é uma situação bem comovente. E por isso que eu acho que é tão importante a educação financeira para evitar que tenha, né, toda essa consequência aí para as pessoas, tá bom? Mas a parte boa, né, é que muitas vezes eu conseguia ver também a solução. A pessoa resolvia, a gente conseguia fazer a renegociação e a vida daquela pessoa realmente mudava, né? Era um divisor de águas.
E aí, divisor de águas para muitas pessoas, principalmente, que levavam isso a sério, tá? Para resolver e realmente levar aquilo a sério. Se você resolver uma dívida por resolver, sem ter uma estratégia, você vai acabar atrasando de novo e vai acabar entrando naquele ciclo de novo e só vai perder tempo. Então, é muito importante você saber que tem que ter uma estratégia e saber como fazer essa renegociação, tá? Então, vamos conversando, que é sobre isso que eu vou falar aqui na live, tá? Claro que havia também casos, né? E que a pessoa tava nessa turbulência financeira de atraso, existem pessoas assim, mas é a minoria, e que não tá nem aí, que não tá preocupado em resolver e que vive desse jeito, tá tudo bem. Mas isso a gente tá falando de uma minoria, né, gente? A maioria das pessoas querem realmente ter paz financeira, ter tranquilidade financeira. Tem também aquela questão, né, dos 5 anos que caduca a dívida. Então, às vezes, as pessoas até ficavam com aquilo na cabeça, assim, vou esperar os 5 anos caducar a dívida e pra mim tá tudo bem. Daí eu já resolvo, não preciso me estressar com isso. E nesses 5 anos, que são 5 anos, é bastante tempo, bastante dias, né? Muitos dias da sua vida ali, vivenciando aquele estresse, tendo portas fechadas no mercado financeiro, não poder dormir aí com a cabeça tranquila, né? Colocar a cabeça no travesseiro de forma tranquila, né? Então, realmente não é uma estratégia, uma opção. Eu jamais recomendaria esperar esses 5 anos para caducar, como muitas pessoas aí acabam, poucas pessoas, mas existe essa minoria que pensa e age dessa forma, tá? Então a estratégia aqui também não é essa, tá? Até porque quando você espera 5 anos para caducar a sua dívida, aquela dívida, ela vai sair do Serasa, lá da restrição financeira, mas ela vai continuar lá como informação passada qual o seu histórico, tá? Então isso vai prejudicar o quê? O seu score, que é aquela pontuação que você tem no mercado financeiro e que traz aí a sua identidade como bom pagador, né? E aí, com um score elevado, você tem taxas melhores, você consegue mais aprovações de crédito e você vai ter taxas muito mais vantajosas. Agora, se você tem um score baixo, ruim, que vai ser influenciado por várias questões. Como eu falei, uma delas é esse histórico. Se você deixou a dívida caducar, por exemplo, não vai estar lá a restrição no CPF, mas vai ter o histórico e vai impactar no seu score. Então, você vai carregar um problema ali, né, para a sua vida ali para frente. Então, realmente não é a melhor estratégia, tá, gente? E aí você pode me falar assim, tudo bem, mas eu não deixei de pagar as minhas dívidas, né? Porque eu quis, faltou dinheiro e eu acabei não conseguindo. Não é uma questão de que eu quis chegar nesse ponto, né? E aí, o que eu faço, né? Então, é claro que eu sei que você não gostaria de chegar nesse ponto, de realmente ter mais tranquilidade financeira, de estar com a sua vida financeira organizada, né? Que essa seria a sua intenção, né? Mas você tem que entender que a melhor saída nessa situação de inadimplência é buscar uma renegociação. Então, assim, por mais que você esteja nessa situação, o que você está fazendo para mudar? É importante você saber que você deve seguir alguns passos, né, para sair dessa situação. E é aí que eu entro com a live de hoje. Como que você deve fazer isso, né? Tem um filme, A Grande Virada, que ele já é antigo. Não sei se alguém já assistiu aí. Ele tá disponível no Netflix. Às vezes eles entram e saem do Netflix, né? Hoje tá disponível. E traz muito essa consequência aí, né? Dos problemas financeiros, de a falta de organização, de uma reserva de emergência, do comprometimento da renda para, né, ter um padrão de vida, né? Que você às vezes não tá... Você está comprometendo toda a sua renda para ter aquele estilo de vida. E aí traz as várias consequências que podem impactar na vida das pessoas. Então, quem quiser assistir, é um filme bacana. Tem atores maravilhosos lá e traz essa ideia, traz essa consciência do quanto que isso realmente pode prejudicar ali a harmonia conjugal, a harmonia com os filhos, a própria autoestima da pessoa, né? Então, dá uma olhada lá, é A Grande Virada, tá, gente? Então, quando você tem mais dívidas no seu orçamento,
no momento, por exemplo, hoje, tá? Quero trazer a consciência do cenário hoje. Eu sei que hoje é um momento ainda mais difícil para muita gente, porque nós temos, embora a inflação está controlando, né? A gente teve um cenário de inflação alta, taxa de juros alta, e tudo isso acaba o quê? Dificultando ainda mais, porque daí os juros ficam maiores, com a inflação maior que a gente teve, uma performance aí ano passado, uma inflação alta, bem alta, né? Acaba diminuindo seu poder de compra e a sua dificuldade de pagar as suas dívidas se tornam ainda maiores, porque né, seu dinheiro vai render menos, vai conseguir comprar menos coisas e aí vai começar a dar problema lá no pagamento das dívidas. E sem falar nos juros, né? Os juros aumentando, depende do seu contrato, se ele é um contrato que é um juros rotativo, por exemplo, como o próprio cartão de crédito, cheque especial, né? Esses juros eles vão aumentando conforme aumenta a taxa do mercado. Então, isso acaba realmente te colocando numa situação muito ruim. Então, eu entendo que isso tem prejudicado, né, as suas dívidas, de você talvez não estar conseguindo pagar as suas dívidas, né, principalmente nesse cenário. Mas a gente tem que procurar aqui uma solução para você sair dessa realidade, né? O que a gente pode fazer? Então, por onde começar? Antes de eu falar o jeito certo de como você deve começar, eu quero trazer aqui, olha, muitas pessoas acabam errando na hora de renegociar uma dívida, aceitando a primeira renegociação que aparece. Aí, mesmo que venha uma proposta lá de renegociação, de acordo para você quitar aquela dívida lá, aquela dívida atrasada, você tem que avaliar se ela vai se encaixar no seu orçamento. Por mais que ela tenha um desconto super atrativo, não é suficiente olhar isso, né? Você tem que olhar se você vai realmente conseguir pagar. Porque se você não pagar, daqui a pouco aquele desconto que você recebeu, ele é anulado e volta ao saldo anterior das dívidas. Entende? Não fica aquele desconto e agora é aquela nova dívida. Não, ele cancela o acordo porque já é uma renegociação. Então, não caia nessa forma de agir, assim, tipo, pegar a primeira proposta lá e, vou aceitar. Não, você tem que fazer isso de forma estratégica e que realmente funcione, né, no seu orçamento, que você consiga honrar e sair dessa situação. Então, qual que é esse jeito certo, né? Se você tem uma dívida, fica fácil de resolver, né? Você vai avaliar aquela dívida e você precisa identificar qual foi o valor inicial que você contratou ela lá atrás. Vamos supor que você está com uma dívida hoje de 15 mil do cheque especial, tá? E aí você olhou lá, poxa, quando eu comecei a usar, que eu comecei a não pagar mais, né? Que eu comecei a ficar em atraso, por exemplo, foi 3 mil. Comecei a usar 3 mil, não consegui mais pagar e tá lá um tempão, tá muito tempo, e hoje a dívida tá em 15 mil para eu pagar, tá? Então você tem que saber que a dívida inicial foi 3 mil e o saldo atual, devedor, que a empresa, que é o credor, né, o banco, tá te cobrando é 15 mil. Então você tem que ter isso definido para na hora de negociar você ter argumentação para conseguir negociar aí um valor com desconto, tá bom? Então, isso é um ponto importante. Além desse valor inicial que você tem que determinar ali, identificar, você tem que identificar também qual é a taxa de juros daquele contrato, porque quanto mais informações você tiver, mais poder de negociação você vai ter, tá? Então, você vai entender que você tem que levar o valor inicial, o saldo atual, a taxa de juros desse contrato e entender quanto, né, que você falta para pagar aquela dívida. Às vezes é uma dívida parcelada, né? Você tem algumas dívidas, qual que é o saldo menor? Qual que vai ser a mais fácil de pagar? Então você tem que priorizar as dívidas, né, que você tem, pelas que são mais caras e também pelas que são mais fáceis de pagar, tá? Esses são 2 pontos. Então, eu falei lá que se você tem uma dívida, fica fácil. Se você tem mais de uma dívida, você tem que fazer essa escalonar, né, ela por quais são as mais caras, que oneram mais, né, com juros, e quais as mais fáceis de pagar também. Então, são 2 critérios importantes para você estabelecer. Porque, às vezes, você vai ter várias dívidas e vai ter uma lá que você quer muito liquidar. Mas será que, de repente, aquela que é bem fácil de pagar, rapidinho eu já liquido, já tiro ela da frente? Então, você tem que avaliar. Não existe uma regra, tá? Mas você tem que estabelecer essas 2 prioridades. Porque também as que têm mais juros,
vai gerar um efeito multiplicador cada vez maior no seu bolso, né? Com juros abusivos aí que você tem aqui, aumentando a sua dívida. Mas também aquela que é mais fácil de pagar também é um ponto importante para você avaliar. Então, esses 2 critérios são muito importantes, tá? E aí começar a renegociação por elas, tá? E claro, como eu falei, antes de você começar a negociar com os bancos, né, para resolver essas dívidas, você deve organizar o seu orçamento, né? O que você vai fazer? Você vai olhar seu orçamento, vai identificar quais são os gastos que você tem, o que você consegue reduzir de gastos, e aí você tem que se empenhar com comprometimento realmente para fazer a coisa acontecer e querer resolver de fato, tá? Então, consigo espremer esse gasto, esse aqui eu vou diminuir, esse aqui eu vou cancelar, qual eu consigo diminuir e qual eu consigo eliminar. Para que fazer isso? Para você sobrar o máximo possível que você possa ali conseguir abrir para realmente negociar lá com a instituição financeira para pagar, comprometer aquele valor para pagar aquela dívida e realmente zerar aquela dívida. Então, primeiro passo, você vai avaliar ali, identificar, né, as características de cada contrato, valor inicial, saldo atual, taxa de juros e coloca lá uma estrelinha para que você identificou que são as mais fáceis de pagar agora, mais rápido, né? Isso é importante. Segundo passo, você vai lá no orçamento, vai ter que parar para fazer isso, porque isso vai gerar um efeito muito positivo na sua vida como um todo, como eu falei, na vida familiar, autoestima, trabalho, prosperidade lá na frente, conquistar suas coisas. Então, encare isso como uma coisa muito positiva para você. Pare, olhe seu orçamento. Se você não tem um orçamento, anote lá quanto que são os seus gastos. Faça uma listinha. Isso não vai levar muito tempo. Você não vai precisar fazer todo dia. Você pode sim, deve acompanhar. Hoje eu gastei tanto, coloca lá. Tem aplicativos, inclusive, para você fazer isso, tá? Já dei algumas dicas aí para vocês de aplicativos financeiros para isso. Ou você pode fazer só no caderninho, né? E aí coloca lá, olha, aqui eu vou reduzir, tal, e aí negocia essas reduções, elimina e vê, eu consigo pagar, sobrou, mexi em tudo que eu podia, consigo pagar R$500 por mês. Esse é o valor que eu vou conseguir pagar. Então, você vai lá no banco com esse valor em mente, para você realmente fazer alguma coisa que caiba no seu bolso e você consiga honrar. Não que daqui a pouco você volte naquela bola de neve e só perdeu tempo e volta naquele estresse e perdeu o desconto negociado e daí não adianta nada, tá? Então é muito importante você ter essa consciência, tá? Até, além disso, quando você negocia com o banco, renegocie com o banco, começou a pagar e daqui a pouco atrasou e já não pagou de novo, né? Ficou lá em dívida de novo. O que pode acontecer também? Você acaba perdendo a sua credibilidade com aquela instituição financeira. Então, numa próxima negociação, será que eles vão se empenhar para te dar um desconto para negociar de novo? Então, isso também gera um problema para você lá na frente. Então, é muito importante você ter essa responsabilidade na hora de realmente de negociar, tá bom? Antes de ir lá no banco, tem uma dica importante, que é o Serasa Limpa Nome. Não sei se o pessoal aí já conhece, mas Mo Machado. Tá, e lindona. Quem que é o... agora não tô conseguindo ver a foto. Israel, bom dia. As meninas da Chay Carione, da Chay, nossa, minha amigona. A equipe dela tá aqui, que legal. Adoro receber vocês aqui na minha live. Tem aqui até os amigos do meu filho que entraram. Bernadette, Rodrigo, o Mano, Elton, Camila, que bom te ver aqui. A Mi já falei, Ivan, bom dia. Cleo, Tassiana, Mila, Douglas e os outros eu já tinha falado. Que bom, pessoal, ver o pessoal por aqui. Mas então, voltando, o Serasa Limpa Nome o Serasa, né, que faz lá, é o serviço de proteção ao crédito, e ele que faz a nota lá, a restrição, né, das dívidas, né, das pessoas, e acaba a Monique, que trabalhou comigo no Unibanco. Amor, que bom que te ver aqui. Legal. Então, o Serasa Limpa Nome é uma plataforma, você entra lá no Serasa, /Limpa Nome, tá? E aí vai ter lá várias propostas para você liquidar aquela dívida em atraso.
O Serasa, ele faz algumas negociações com várias instituições e deixa disponível ali. Você não precisa nem ir lá no banco, você vai ali e ali tem propostas, tá? De até 90% de desconto, dependendo do prazo, como eu falei, que você está em atraso, dependendo do credor, da política de negociação. Você vai colocar o seu CPF, fazer um login, lá um cadastrinho rápido, e você vai consultar se você tem alguma proposta para quitar aquelas dívidas que você já fez a listinha, já sabe o que deve, o que não deve, quanto se pegou, vai ver se vale a pena, vai ter lá de tanto por tanto, vai estar lá, sua dívida era tanto, com tantos por cento de desconto é tanto. Se você quiser negociar, você vai ter as opções ali de negociação. Se você pagar à vista, geralmente o desconto é muito maior, né? Mas você pode parcelar também e você pode fazer isso aí por boleto e aí tem outras formas de pagamento. Mas é importante você ir dar uma olhada lá antes de ir no banco, porque às vezes tá ali fácil, só ir ali resolver, você não vai nem perder muito tempo. Mas não esqueça de avaliar aqueles pontos que a gente falou antes, tá? De avaliar a prioridade de cada dívida, de entender se realmente é uma boa negociação e principalmente se ela encaixa no seu orçamento para você honrar com essa renegociação. O Serasa, ele faz, o Limpa Nome está sempre disponível no site, tá? Sempre. Mas também eles fazem um feirão, que daí vai até 99% de desconto. Às vezes tem dívidas que eles quitam por R$1. Teve agora em março e provavelmente agora final do ano vai ter de novo esse feirão. Então fica ligado, porque às vezes pode vir propostas muito mais ainda agressivas, tá? Então, o Serasa movimenta as instituições financeiras, né, para trazer propostas ainda melhores, para realmente dar uma geral aí e ajudar as pessoas a limparem seu nome, ficar em dia com as suas dívidas, tá bom? Então, é uma dica muito importante. E depois desse passo, né, aí você olhou lá no Serasa. Tá, não tenho proposta, tá? Ou a proposta lá não é boa, não faz por impulso, tá, gente? Avalia bem. Não tá bem, não se encaixa com a minha parcela que eu posso pagar. Então, o que eu vou fazer? Então, vamos lá. Eu vou ter que ir no meu credor. Eu tenho uma dívida com aquele credor. E eu tenho esse compromisso de ter que ir atrás para resolver, certo? Então, você tem que ter essa responsabilidade. Não esperar só que o credor venha atrás de você, né? Então, você vai no credor, vai estar com todas aquelas dívidas lá organizadas, como a gente falou no primeiro passo, e vai bater um papo com ele. Olha, eu quero resolver, eu consigo hoje pagar esse valor. É o que eu consigo, é o que encaixa no meu orçamento. O que a gente pode fazer? Né? E aí você vai negociar, dependendo dos juros, vamos supor que, como eu falei lá do cheque especial, um exemplo. Peguei 3 mil e hoje minha dívida está em 15. Então você vai avaliar ali, poxa, 12 mil de juros. Não, vamos rever esses juros aqui. Não dá para pagar 12 mil de juros de uma dívida de 3 mil. Então o que dá pra gente fazer? Aí você vai barganhar o desconto, tá? E aí, claro que, como eu falei, quando você paga à vista, o desconto tende a ser muito maior, né, gente? Isso é normal, né? É uma premissa básica do próprio mercado com qualquer pessoa, qualquer lugar, né? Então, isso aí a gente entende e aceita. E aí, se for parcelado, mesmo assim, você vai tentar barganhar um desconto, mas, claro que vai ser menor, e aí você vai fazer ele de uma forma que ele se encaixa na sua programação de pagamento ali, que se encaixa no seu orçamento, tá bom? Então, esse é o passo que você chegou lá no banco, mas não chegou de qualquer jeito, não aceitou qualquer proposta, você sabe o que você está fazendo, você tem ali todas as suas dívidas esclarecidas e definidas para realmente entender, fazer uma boa escolha, uma renegociação estratégica e assertiva para realmente colocar um ponto final nisso, tá, gente? Então, isso é uma coisa importante de você entender, que você chegou no banco, às vezes acontecia muito assim, olha, a gente ia renegociar com os clientes. E daí, às vezes, um cliente é amigo de fulano e falou, poxa, mas o fulano conseguiu renegociar por tanto. Não se baseie nisso, tá? Como eu falei, o prazo da sua dívida em atraso vai variar a margem de negociação do banco, porque os bancos, eles têm um sistema de rolagem de dívida. Eles têm aquela dívida em atraso e aquilo tá lá, né, no balanço deles, tá lá no fluxo deles. Só que daí chega, a cada período, eles vão mudando uma letra. Então, aquela letra vai aumentando, tá? Então, se é um A, é bom. Aí, quando começa a provisionar ali, né? Já tá tanto tempo de dívida. Aí, ele muda a letra daquele cliente. Quanto maior a letra ali, né? Conforme vai alterando, maior é a possibilidade do banco dar desconto. Por quê? Por que isso acontece? Porque
o banco chega um momento que ele começa a tomar um percentual daqueles juros como prejuízo, aquela dívida em atraso, desculpa, pega uma parte daquela dívida em atraso lá do, o seu José tem uma dívida e ele tá em atraso há X meses, né? Vários meses. Então o banco já tentou e ele não tá pagando. O banco, opa, tô com esse valor aqui, esses 10 mil em atraso desse cliente, um exemplo, né? E eu vou começar então a tirar do meu lucro, a bater, porque daí eu não fico mais com esse negócio pendente aqui, né? No meu balanço ali. E aí eu vou tomando e daqui a pouco, a hora que eu conseguir recuperar dele, o valor que eu conseguir recuperar vai ser lucro. E aí ele começa a provisionar. Aí deu X tempo, ele, vou tirar 30% daquela dívida e já vou jogar lá no meu prejuízo. Então ficou 70% daquele valor. Dali um tempo não pagou ainda. Vou tirar mais 20%. Opa, metade já tomei de prejuízo. Cheguei lá, vai chegar um momento que o banco vai tomar todo aquilo de prejuízo e já foi. Esse cliente vai ter uma margem de negociação igual aquele que o banco deduziu 30% de prejuízo? Não, né? Então, o que o banco vai entender? Se aquele cliente lá na frente, o banco já tomou todo o prejuízo dele lá no lucro dele, já abateu do lucro dele. O que vier é lucro. Então, a margem de ele dar um desconto é muito maior. Então, isso vai variar de cada caso, de cada tipo de produto, de cada cliente. Então, não se compare com outros, tá? E, ao mesmo tempo, vale a pena vocês ficarem esperando bastante tempo ali, né? Para até chegar nesse ponto de conseguir esse desconto maior? Não, né, gente? Porque isso demora bastante e isso vai acabar te fechando as portas, porque o teu nome vai continuar sujo, você continuar com restrição financeira, você não vai ter dificuldades com várias outras questões aí no mercado, de querer às vezes pleitear um cartão melhor, de até alugar um apartamento, um imóvel, se precisar, né, fazer uma operação de empréstimo, que seria uma coisa boa. Claro que quem tá em dívida em atraso, né, provavelmente não vai pegar empréstimo, né, mas vai ter várias situações de cobrança, vai ter todo aquele problemão que a gente falou, né? Que é o processo judicial contra para realmente estar em cima dos seus bens. Então tem uma série de coisas. Então não vale a pena esperar. Mas eu falo isso para você saber como que funciona e não querer comparar, às vezes, a sua proposta de negociação com o outro. Então você tem que ver se está válido para você, mas não se compare porque não vão ser todas iguais, tá bom? A menos quando tem esses feirão, né? Até o feirão. Não é todo mundo que vai ter aquela proposta de R$1 para quitar, entendeu? E nem 99%, vai variar. Mas fulano teve, tá, mas se eu não tenho, o que vai ser vantajoso para mim? Aí entra a sua negociação com o credor, tá? Isso é uma coisa importante, né, que eu queria trazer para você entender, que essa questão de você tentar ali fazer esse passo a passo, organizar dessa forma, antes de ir no banco, tenta economizar energia indo lá no Serasa Limpa Nome, se atente ao feirão quando tiver, quando for no banco, vá munida dessas informações para você realmente ter poder de barganha e fazer algo que realmente funcione na sua vida financeira, que você realmente consiga honrar dali para frente e mudar de lado, como eu falei, sair, né, desse lado ali cheio de estresse, cobrança, de ter portas fechadas, para um lado próspero, onde você vai ter propostas melhores, com taxas de juros melhores, que realmente você consiga aí fazer bons negócios, recuperar a sua autoestima, ter uma harmonia familiar, ter produtividade no trabalho, porque não tem dívida atrasada, não tem gente cobrando o tempo todo. Então, é para esse lado que eu quero te levar, tá? Tem um antídoto que eu falo, né? Que é o que vai te ajudar. Você organizou tudo, conseguiu fechar lá no banco, organizou a sua vida financeira, pagou, saiu daquele ciclo, mudou de lado. E agora? Você não vai se endividar mais? Será que você não vai se endividar mais? E aí depende, você tem que avaliar o quê? O seu comportamento em relação ao dinheiro, em relação às finanças. Querer realmente dar valor, né, para a sua paz financeira, organizando o seu orçamento, tendo controle de gastos, né? E aí tem um antídoto, que é o que eu falo, assim, um antídoto para não cair mais nesse ciclo de se endividar, que é formar uma reserva de emergência. Então, antes até de você começar a investir lá para os seus sonhos, faz uma reserva de emergência. Na hora que tiver um imprevisto, isso acontece, gente, pode acontecer com qualquer pessoa, estragar o carro, ficar doente, perder o emprego, uma série de coisas. Se você tiver uma reserva de emergência, você vai ter fôlego
para achar uma solução, resolver aquilo e vai ter também uma reserva para cobrir aquele gasto sem ter que recorrer a uma nova dívida e realmente ficar endividado de uma forma que você não consiga honrar. Porque quando você busca um empréstimo para realmente fazer aquilo de uma forma vantajosa, que você vai investir em algo que vai te dar um retorno maior, como eu falei, isso é algo pensado, né? É diferente da pessoa que geralmente faz uma dívida e acaba não conseguindo pagar, porque geralmente aquilo ali foi feito num momento que ela teve que recorrer e aquilo não ficou alinhado ali com a sua realidade financeira para poder realmente honrar. E aí acaba gerando todo esse problemão aí que a gente falou da inadimplência. Então, tenha uma reserva de emergência. Esse vai ser o antídoto para você não voltar a esse ciclo de endividado e inadimplente, tá? Então, e daí depois você começa a investir ali nos seus sonhos de curto, médio e longo prazo e aí começa a trilhar essa jornada da independência financeira aí, né? Que todo mundo deseja para ter liberdade de escolha, liberdade de tempo lá na frente, poder curtir a sua família, seus netos, enfim, ter uma vida mais tranquila e realmente poder viver com qualidade, tá? Então, fazendo, gente, o diagnóstico dessas suas dívidas, que foi aquilo ali que eu falei, como que você deve avaliar cada dívida, né? Que estabelecer ali, identificar cada característica daquela dívida. Resolvendo cada uma de acordo com a prioridade que você estabeleceu, que você identificou, qual é a mais importante para você começar. E sabendo como negociar com o banco, sabendo como levar essas informações para realmente barganhar, você vai construir dessa forma um futuro cheio de realizações e realmente com paz financeira, tá? Então é sobre isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Obrigada pela presença de todos aqui na live, que passaram por aqui. Muita gente já saiu, outros entraram, saíram. Tem pessoal aqui ainda. Muito obrigada. E até semana que vem, segunda-feira que vem, a gente se encontra aqui às 11 horas na próxima live, tá? Não esquece de deixar like e compartilha aí com alguém que você gosta e que você quer que essa pessoa consiga sair aí dessas dívidas, tenha o seu nome limpo na praça aí, né? E tenha uma vida muito melhor. Deixa like, compartilha e até segunda-feira, gente. Tchau pra vocês.